Você é um consultor de serviços póstumos atendendo empresas, atendendo profissionais da área. Ou seja, isso significa que você se especializou, que nesse meio tempo você foi atrás da informação e que você criou, então, adquiriu um know-how nesse assunto. Quantas e quais, se você puder citar, estruturas funerárias você dá consultoria hoje no país? Olha, hoje, em paralelo acontecendo, eu acho que eu estou ajudando 22 empresas, 22, 23 empresas a estarem se qualificando e entregando serviços melhores para a sociedade. No total, a gente já passou de 150 empresas atendidas. Atendidas. E a vida dessas empresas, após esse trabalho que você faz, após essa consultoria, você nota que essas... Porque no Brasil a gente tem aquela coisa da empresa familiar, aquela empresa que nasceu ruim, cresceu ruim, continua ruim, e se alguém chegar lá e propor melhoras, é capaz deles até te agredirem. Eu conheço muito isso na área de comunicação, então, cara... O cara não quer um consultor, ele quer um certificador. Ele quer falar, não, olha, eu sou bom. Meu negócio é o melhor do mundo e tal. Uma vez eu fui conversar a pedido de uma agência de publicidade, eu fui conversar com um empresário que dava muito problema para a agência, né? Um cara desses que, né, assim, não tinha campanha que servisse, as que servisse, o cara metia o pau, ou seja, era um cliente muito complicado. Aí me chamaram para ir lá. Aí eu fui. Aí fui com uma pessoa da agência e tal, cheguei lá, grande empresário, né, o cara. Aí sentamos lá, ó, que é o Leal, o negócio dele é comunicação, tal, né, assim, enfim. E ele veio aqui para tentar entender essa nossa relação, tal. Aí o cara começou, não, porque essa agência, não sei o quê. Essa agência, porque eu fiz, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui foi eu que fiz, isso aqui eu tinha que mudar, isso aqui... Ou seja, tudo ele. Aí, num determinado momento, eu fiz 2 perguntas para eles. Num determinado momento, eu falei, escuta, tá, mas e aí? A sua comunicação, a sua propaganda, né, tá te dando resultado? Mas tá, sabe, cara, muito ruim, sabe? Eu falei, tá, então tá muito ruim. Aí eu falei, o senhor sabe por quê? Aí ele não respondeu. Bom, você veio aqui foi para isso, né? Eu falei, foi. E eu já sei por que a sua publicidade é muito ruim. Ele falou assim, por quê? Eu falei, porque é você que faz. Você já reparou que é o senhor que faz a sua publicidade? Tudo que chega, o senhor modifica, muda. O senhor adequa a sua comunicação ao seu entendimento. E quando o senhor faz isso, o senhor está cagando e andando literalmente para o seu cliente. Esse é o problema. Então você está vendendo carro para os seus amigos, né? Para aquele povo que... Você está se colocando como o nicho do produto, ou seja, você só tem um cliente. Aí eu falei para ele, imagina, aí eu citei a Coca-Cola, porque foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu falei assim, imagina o dono da Coca-Cola, dando palpite lá, entendeu? Não, porque ele gosta do xarope ainda, não sei das quantas, sei lá, entendeu? Então assim, aí eu fico imaginando no seu caso, tá chegando, não, mas nossos clientes, não. Uma coisa, sabe, que, enfim, e ainda não quer crescer, não quer melhorar, não quer mudar, não quer se adequar à nova realidade. Hoje, por exemplo, esse negócio de rede social, cara, desde quando você tinha o contraditório tão exposto como você tem hoje? Então, ou as pessoas se adequam a um novo padrão, ou se adequam, porque não tem outro caminho, não. Então, são mais de 120 clientes atendidos. E desses, você notou, valeu a pena? Todos eles valem. Primeiro porque uma das vantagens de se fazer consultoria, eu falo que é a transposição tecnológica. O que é isso? Eu aprendo sempre um pouquinho em cada cliente. Eu levo 90% de melhoria, mas eu trago 10%. Entendi. E daí, depois de visitar 100%, você, na verdade, aprendeu muito mais do que o dobro do que você já sabia. Com certeza. Então, você consegue evoluir o que você já tinha de bagagem. Então, a gente fica reavaliando até as nossas ferramentas. O meu facão não vai ficando cego.
ele vai ficando cada dia mais afiado. Mais amolado. Porque ele vai sendo trabalhado nisso. E uma coisa que eu aprendi, sabe, Léo, porque eu tive que... no começo eu era um pouco arrogante. Foi um pouco difícil, porque a gente vem... Dizem que quanto mais você aprende, menos arrogante você fica. Eu acho que eu aprendi muito então, porque quando eu comecei, eu era um cara formado, que tinha uma história de sucesso, que tinha trabalhado numa empresa gigante, que tinha resultado em todo lugar que tinha passado, e daí eu consegui pegar um mercado que ninguém entendia e multiplicar, só para você ter uma ideia. A gente pegou um número de faturamento de 700 mil anual e transformamos em 770 mil mensal. Tá? Isso é um resultado que nós conseguimos na área de serviço póstumo. Então, dando uma consultoria. Um trabalho que foi feito. Então, quando a gente consegue esse tipo de número, a gente também fica um pouco pedante, sabe? De saber, eu acho que eu sei tudo. Eu sou o cara. Só que, e a gente chega em alguns lugares que você já tende a ser desrespeitoso pela natureza do proprietário do negócio. É chucro, é briguento, não sabe de nada, mal fala um português correto, às vezes ele está num lugar... Só que esse cara, aí vamos aprender pular o corguinho, né? Esse cara é o cliente que falou contigo lá no cemitério. E esse cara é o cara que está me chamando para ajudar ele na empresa dele. Então ele é inteligente o suficiente para entender que ele precisa de ajuda. E outra, ele ganhou dinheiro suficiente para me pagar, Léo. Você chega lá, quando você vai entender a finança do camarada, o cara, alguns donos de funerária, você chega lá, não parece um casebre, mas ele tem 100 casebres espalhados pelo sertão. Ele tem 400 funcionários, ele tem um faturamento de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês. E daí você acha que esse cara... É um Zé Mané? É um Zé Mané. Então a gente tem que aprender, primeiro, parar de julgar. Assim, a gente vive num mundo que a aparência engana muito. Esse é o beabá da consultoria, né? A gente tem que desvendar, tirar o véu da frente da visão, olhar as coisas como elas são. E outro, entender que esses caras chegaram onde chegaram, com zero conhecimento. Porque eu estudei um monte, eu tenho bagagem. Para mim falar que eu consigo resolver uma empresa em 2, 3 meses, é uma coisa. Esse cara tá a vida dele, os últimos 40 anos fazendo isso, e fez um pequeno império. Do nada, na unha, na raça, pegando funcionário e quase estrangulando, sabe? Para fazer direito, ou do jeito dele que o seja, se não for o direito. Então eu cheguei numa conclusão que não existe certo e errado. Existe o melhor e o pior. Mas... juro, Beba, isso. Ou você ama ou você odeia. Ou é certo ou é errado, dependendo da visão. Porque falar que aquele cara tá errado é muito fácil, é muito simplório fazer esse julgamento. Aquele cara lá podia estar ganhando 10 milhões ao invés de 2. Podia. E podia não ter chegado aonde chegou, podia ter falido no segundo mês. No meio do nada, se você me desse. E aí eu reconheço meus gaps, né? meus espaços, meus vazios. Se eu tivesse que pegar aquela empresa do jeito que ele pegou para começar, ela tinha quebrado. Eu conheci um chacareiro japonês, não sei se ele era japonês mesmo ou se ele era de família japonesa. Ele tinha 4 filhos, esposa, e ele tinha um terreno aproximadamente de uns, eu acho que aquilo devia ser uns 9 mil, 10 mil metros, né? E ele plantava chuchu. Aí, olha só, chuchu, certo? Ele tinha uma casa muito boa lá no terreno dele, ele tinha caminhonete, ele tinha carro de passeio, formou os 4 filhos, entendeu? Tinha uma vida ótima, plantando chuchu. Agora, se você fosse lá na chácara dele, você olhava para aquelas parreirais de chuchu e falava, cara, como é que pode? Chuchu. Ele saía com a caminhonete cheia de chuchu todo santo dia, parece que o chuchu brotava lá, acho que ele fazia assim, ó. Pá, caía um caminhão de chuchu. Caía um caminhão de chuchu. Ou seja, ele fazia aquilo, só aquilo, dedicadamente, muito direito, e o resultado, amigo, fantástico. Chuchu. E qual que é a bagagem que o cara tinha para plantar chuchu? Ele começou lá, do nada, fez uma parreirinha, percebeu o que dava, foi crescendo, só para formar os filhos. Pega aí,
4 anos de primário, mais 4 de ginasial, mais 3 no científico, mais não sei quanto de... Só 25, 30 anos fazendo aquilo. Aí você chega lá e fala assim, não, você podia ter feito não sei o quê, podia ter feito... Chega o consultor e é igual aquela história do consultor e do pastor. Não conheço. Do pastor de ovelhas. Não conheço. É um consultor viajando na rodovia, e daí ele vê aquele monte de ovelha na beirada, um cara pastoreando elas lá, cuidando. E ele falou, vou tirar uma onda com esse cara que tá chata a estrada, eu vou tirar uma onda. Ele desce, dá a Mercedes dele, olha lá. O que o senhor faz? Não, eu sou fazendeiro. Ah, é? O que você tem? Ovelha. O senhor sabe quantas ovelhas tem aqui? Aí o rapaz assim, eu sei mais ou menos. Eu consigo te dizer quantas ovelhas você tem aqui. Ele, não, o senhor não sabe não. O senhor desceu de um carrão, não tem como o senhor saber. Ele falou, não, eu conecto o meu notebook no satélite, eu tiro a foto do GPS, eu aplico uns indicadores aqui, eu jogo umas matrizes de resultado, e eu te falo quantas tem. Ele falou, tá bom. Pode ser que o senhor consiga, mas eu acho que não. Ele falou, se eu acertar, o senhor me dá uma ovelha? Ele falou, dou. Aí o cara abre o notebook, faz o trelelé dele todo lá, não sei o quê. Tem 4.420. O rapaz, tá bom, parabéns, o senhor acertou. Aí, pode pegar a sua ovelha. Aí o rapaz pega lá, tá saindo e viu, se eu adivinhar o que o senhor faz, o senhor me devolve minha ovelha? Ele falou, devolvo. Aí tá, o senhor é consultor. Ué, como é que você sabe? Você pegou meu cachorro. Quem entende do negócio dos outros. Ou seja, você não entende coisa nenhuma. Então, ser consultor é primeiro entrar na pele desse pessoal. É entender o que eles fazem, entender o negócio, por que eles chegaram ali, como eles chegaram ali. Não é chegar cagando regra. Porque cada negócio é único, ele é individualíssimo. Ele é personalíssimo. Até a região influencia. Tem lugar que se você não falar que não tem um carro de som anunciando na rua, você não vende o plano funerário. Porque as pessoas só conseguem saber quem morreu pelo carro de som. Isso era tradicional. Aliás, ainda tem muita cidade que é assim. Existe muito lugar. Mas se você faz isso em Goiânia, você é mal visto. Mas em algum lugar, se você não fizer, não vende. E daí eu chego aqui, sabe, consultor de Goiânia, de ar-condicionado, chego no Agreste lá da Bahia e vou falar pro cara lá, onde você vai com esse negócio da Era da Pedra? Se ele tira, ele fecha. Eu me lembro quando era criança, a frase está na minha cabeça, a família tal cumpre o doloroso dever de comunicar o seu falecimento, o sepultamento vai ser não sei em tal hora, não sei aonde e tal. Isso é tradicional em muitos lugares. Cidades ali do interior do Rio e de São Paulo, ali mais pro lado da Serra do Mar ali, é normal ter que pregar, a funerária tem que pregar um aviso do obituário nos postes da cidade, na frente do estabelecimento comercial. Então, assim, não dá para você dizer que a gente está no mundo digital e fala assim, não, a partir de agora, muita coisa o cara mudou. que olha para o meu site, se ele quiser... Não, chefe, se você fizer isso, você não vende. Você pode criar o site também. E talvez daqui 5, 6, 7 anos as pessoas comecem a migrar para ele. E chega uma hora que até essa tradição, o que poderia ser considerado um desperdício cultural, né, da gente perder uma coisa que é tão rara e que cria uma identidade de uma comunidade, ela desaparecer. Mas pode acontecer, provavelmente vai, só que você não pode impor isso. Eu costumo falar que cultura se muda, mas ela não pode ser abrupta. Eu até brinco, várias vezes a pessoa fala assim, mas como é que eu vou mudar a cultura aqui? Eu falo, olha, se você falasse para mim que há 10 anos atrás eu ia pegar meu celular, um cartão de crédito, ia cadastrar o meu cartão de crédito no aplicativo do meu celular para chamar um carro que eu nunca vi na vida, com um motorista que eu não sei quem é, de onde que veio, para me levar em algum lugar. E que o preço já vai estar pago? Eu falei, deixa eu te falar, chefe, isso não vai acontecer nunca. A mesma coisa com a comida. Tira essas duas empresas do mercado hoje e vê o que acontece no colapso da sociedade. Não tem uma empresa... E aí, me desculpa, mas a que eu peço comida pelo aplicativo é a pior experiência de consumo que eu conheço. Não existe uma experiência de consumo pior que essa. Mas eu não consigo parar de usar. Necessidade, né? Ou seja, novos tempos. Virou. Então, assim, uma empresa que já está sem querer saber se o cliente merece respeito.